Olá, amiguinhos, olá, amiguinhas, tudo bem com vocês? Então vamos lá, nós estamos aqui para começar a estudar o processo de divisão celular, tá? E nós vamos começar estudando então aí o processo de mitose, certo? Bom, são várias características aí gerais da mitose, que é um tipo de divisão celular, né? Então lembrando que quando a célula está crescendo, ela está em intérfase, quando ela está se reproduzindo, ela está em divisão. São dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Uma das características da mitose é que ela sempre produz duas células filhas iguais à célula mãe, tá? Sempre vai produzir duas células filhas iguais à célula mãe, certo? Então, se a célula mãe é N, a mitose vai produzir duas células filhas N. Se a célula mãe é 2N, a mitose vai produzir duas células filhas também 2N, certo? E quando ocorre uma mitose, a gente tem a geração de duas células e não de três, tá? Se a gente fizer um boxzinho aqui, ó, então vamos lá. Aqui a gente tem uma célula, que essa seria a célula mãe. A mitose dessa célula origina duas. Essa aqui não existe mais, só existem as duas. Essas duas vão gerar 4 e não 6, porque essas duas não existem mais. Então o número de células geradas por mitose vai aumentando numa PG de razão 2. Porém, o número total de células não é a soma da PG, mas sim apenas o último termo da PG. Tá? Essas 4 vão gerar 8, essas 8 geram 16, essas 16 geram 32 e assim por diante. Beleza? Então, o número de células aumenta numa PG de razão 2. Porém, na hora de ver o número total de células, não tem que somar a PG, a gente tem que pegar apenas o último termo dela. Tudo bem? Bom, turma, a mitose pode ocorrer então em célula com qualquer ploidia, tá? Porque ela sempre produz células filhas iguais à célula mãe. Daí a mitose ser chamada de divisão equacional. Uma equação é uma igualdade, né? X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso é uma equação porque é uma igualdade. Como a mitose sempre produz células filhas iguais à célula mãe, a mitose é chamada de divisão equacional e o símbolo de mitose é um E com um ponto de exclamação na frente, certo? Ela pode ocorrer em célula N, 2N, 3N, 4N, NN, tá? Porque na mitose, turma, nunca ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Na mitose ocorre apenas a separação das cromátides irmãs. Então, a ocorrência da mitose independe da existência de pares de homólogos, porque ela pode ocorrer em célula com qualquer ploidia, ou seja, N, 2N, 3N, 4N, NN, tá? Então, o que caracteriza a mitose é a separação das cromátides irmãs, que são as metades de um cromossomo duplicado, unidas pelo centrômero, não ocorrendo a separação dos homólogos. São aqueles cromossomos que formam os pares, um deles você recebeu do teu pai e o outro você recebeu da tua mãe. A mitose é realizada para crescer, repor células e regenerar tecidos em todos os seres pluricelulares. E para aqueles que têm reprodução assexuada, a mitose também é usada como mecanismo de reprodução, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um ser unicelular, como uma ameba, quando ela sofre uma mitose, ela origina duas amebas, tá? E é importante também lembrar que gameta em célula vegetal e em vegetais é produzido por mitose, né? Lembra do ciclo de alternância de gerações? O esporófito 2N sofre meiose gerando esporo N. O esporo sofre mitose originando o gametófito N. O gametófito N sofre mitose gerando gameta N. Então, nos vegetais, a mitose também é usada para a produção de gametas.
Erros na mitose levam à origem de uma massa de células que não serve para nada, que é o que nós chamamos de tumor, tá? Então, turma, a mitose, ela é regulada por genes, ela é regulada por proteínas produzidas a partir de genes. Mutações nesses genes reguladores da mitose fazem a mitose começar a ocorrer de forma acelerada e anormal, originando uma massa de células que não serve para nada, a não ser para pegar grande quantidade de glicose e de oxigênio do sangue. Essa massa de células que surgiu por mitoses aceleradas e anormais é o que nós chamamos de tumor. Se as células tumorais ficam paradinhas no mesmo lugar, ou seja, se elas não se espalham, isso é tumor benigno. Se as células se despregarem do tumor, caírem na circulação, pararem em outros órgãos, formando tumores secundários, isso é tumor maligno, isso é câncer. E esses tumores secundários são as metástases, tá? Então, o tumor benigno é aquele que não espalha, o tumor maligno é aquele que pode se espalhar, certo? Todos os quimioterápicos são inibidores de mitose, só que eles não inibem apenas mitose de célula anormal, também inibem mitose de célula normal. Por isso que a quimioterapia pode ter um monte de efeito colateral. E quem sente primeiro os efeitos colaterais da quimioterapia são os tecidos de renovação rápida, como por exemplo o epitélio do nosso aparelho digestório. A gente renova o epitélio do nosso aparelho digestório a cada 24 horas e renova por mitose. Então deixa de ter essa renovação, a pessoa sente um desconforto no aparelho digestório. É comum a pessoa que está fazendo quimioterapia desenvolver anemia, porque nós estamos sempre renovando as nossas hemácias através de mitose. A pele fica aquela pele envelhecida, porque a gente renova as células da pele por mitose. Pode cair cabelo, porque as células produtoras do folículo piloso, do pelo do cabelo, elas morrem ao fazerem a secreção do folículo. E uma nova célula deve surgir por mitose para continuar produzindo aquele folículo. Se não tem mitose, não tem renovação celular, não tem quem produza o folículo, ele pode cair. Tudo bem? Já comentei com vocês e reforço que em 2016 os Estados Unidos iniciaram aí o maior projeto da história em busca da cura do câncer. Essas pesquisas estão paradas nesse momento em função da Covid, né? Mas a gente deve ter notícias promissoras aí nos próximos anos em relação à busca de tratamentos mais efetivos para o câncer, beleza? Turma, antes da célula entrar em mitose, ela encontra-se em intérfase. Por questões didáticas, a intérfase foi dividida em 3 períodos, G1, S e G2. E a mitose em 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Pró, início, meta, meio, ana, separação, telo, final. Pró-fase, fase do início, metafase, fase do meio, anafase, fase da separação, telófase, fase do Michel, fase do final, tá? Então, intérfase tem G1, S, G2 e mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase. O G da intérfase é de gap, intervalo, e o S é de síntese. Síntese do quê? Síntese de DNA. É no período S da intérfase que ocorre a duplicação semiconservativa do DNA, tá? Se intérfase mais mitose tivesse 24 horas, a célula permaneceria 23 horas e meia em intérfase e a mitose demoraria apenas 30 minutos. Ou seja, a célula passa muito mais tempo em intérfase do que em divisão. É óbvio que o ciclo de vida das células não tem 24 horas, né?
Tem célula que tem ciclo de vida de minutos, de horas, de dias, de meses, de anos. Tem célula que simplesmente não se divide, né? Neurônio praticamente não se divide, então o neurônio fica o tempo inteiro em intérfase. Não existe divisão em neurônio, tá? Então, guardadas as devidas proporções, se intérfase mais mitose tivesse 24 horas, a célula ficaria 23 horas e meia em intérfase e a mitose demoraria apenas 30 minutos. O período G1 da intérfase é um período de intensa atividade celular. É um período em que a célula produz muita proteína para poder duplicar as organelas e com isso aumentar de volume. No período S, além de ocorrer a duplicação do DNA que compõe os cromossomos, também vai ocorrer a duplicação do centrosoma ou centro celular. O centrosoma ou centro celular é uma região da célula organizadora de microtúbulos, como aqueles que formam o citoesqueleto, por exemplo. E numa célula animal, o centrosoma é ocupado pelo par de centríolos e pela áster, tá? Então, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, a gente tem o par de centríolos, então no período S vai ocorrer também a duplicação do par de centríolos, prendendo o par de centríolos no citoesqueleto. Tem esse conjunto de microtúbulos que no microscópio lembra os raios de uma estrela, daí esse conjunto de microtúbulos receber o nome de áster. Então, numa célula animal, áster e centríolos estão contidos no centrosoma ou centro celular, que é uma região organizadora de microtúbulos, como os que formam o citoesqueleto e os microtúbulos que formam as fibras do fuso, que são microtúbulos que vão lá se prender nos cromossomos para depois poder separar as cromátides irmãs na anáfase da mitose, tá? Então, o centrosoma ou centro celular é uma região organizadora de microtúbulos. Numa célula animal, o centrosoma ou centro celular contém o par de centríolos e a áster. Beleza? Então, no período S da intérfase, além de ocorrer a duplicação do DNA que compõe os cromossomos, também ocorre a duplicação do centrosoma ou centro celular. E o período G2, galera, é basicamente um período de averiguação. A célula vai verificar se ela cresceu o suficiente para originar as duas células filhas e se ela duplicou o DNA de maneira correta. Identificando mutações, a célula tenta reverter essas mutações através de um conjunto de enzimas que formam o sistema de reparo do DNA. E caso a célula não consiga reverter essas mutações, ela permanece em G2 ou desencadeia aquele mecanismo de apoptose ou suicídio celular. A célula prefere se matar a entrar em mitose e correr o risco de gerar um tumor, tá? Esse período G2 é fundamental para a célula decidir se ela vai entrar em divisão ou não. Agora, se ela cresceu legal e já tem o suficiente, ou ela cresceu legal e duplicou o DNA de maneira eficiente, aí a célula entra em divisão, que classicamente tem 4 fases, tá? Isso aqui, ó, é um começo de prófase. Então, no começo da prófase, começam a se formar as fibras do fuso, e à medida que vão se formando as fibras do fuso, os centrossomos vão sendo empurrados para as extremidades. Os centrossomos vão sendo empurrados para os polos. As extremidades da célula são os polos, o meio da célula é o equador. Então, à medida que aparecem as fibras do fuso, os centrossomos vão migrando para os polos. Na prófase, começa a condensação dos cromossomos, e aí irão desaparecer o nucleolo e o envoltório nuclear. Quando desaparece o envoltório nuclear,
os cromossomos espalham-se pelo citoplasma e prendem-se às fibras do fuso pelo centrômero, tá? Essa figura aqui mostra o final de uma prófase. Então, o que caracteriza o final da prófase é o desaparecimento do envoltório nuclear, os cromossomos se espalhando pelo citoplasma e prendendo-se às fibras do fuso pelo centrômero. Beleza? Como essas fibras do fuso têm a mesma tensão, elas vão levar os cromossomos para o meio da célula. Quando os cromossomos estiverem no meio da célula, a mitose está na fase do meio, que é a metáfase. Então, o que caracteriza a metáfase são os cromossomos alinhados no equador da célula, formando a placa metafásica, e os cromossomos atingem a máxima condensação. Por isso que a metáfase é a melhor fase para se visualizar cromossomo. É quando eles estão mais condensados e por isso mais visíveis. Beleza? Então os cromossomos vão estar aqui todos alinhados no equador da célula, em máxima condensação, formando a placa metafásica. Quantos cromossomos tem essa célula, turma? Sempre que eu for contar o número de cromossomos, devo contar o número de centrômeros, né? Deixa eu pegar aqui outro ponteiro. Sempre que a gente for contar o número de cromossomos, vamos contar o número de centrômeros. Então, essa célula tem 1, 2, 3, 4 centrômeros. Essa célula tem 4 cromossomos, porém duplicados. Cada cromossomo com 2 cromátides irmãs. Esse cromossomo é homólogo desse, esse é homólogo desse. Se essa célula tem pares de homólogos, ela é uma célula diploide, ela é uma célula 2N. Se ela tem 4 cromossomos, dessa célula 2N vale 4. Mitose de célula 2N igual a 4 vai gerar 2 células filhas, também 2N igual a 4. Tá? E reparem que aqui na metáfase da mitose, cada cromossomo está preso a uma fibra da esquerda e a uma fibra da direita. Quando encurtar as fibras do fuso, vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Isso ocorre na anáfase. No início da anáfase, ocorre a divisão do centrômero e com o encurtamento das fibras do fuso, nós vamos ter a separação das cromátides irmãs ou cromossomos irmãos, tá? A anáfase, galera, é a fase que é mais cobrada no vestibular e pega uma manha que serve tanto para mitose quanto para meiose. O número de cromossomos que cada célula filha vai ter é o número de cromossomos que eu tenho que desenhar para cada lado na anáfase. O número de cromossomos que cada célula filha vai ter é o número de cromossomos que eu tenho que desenhar para cada lado na anáfase. Então, no caso, como as células filhas terão 4 cromossomos, porque a mãe tinha 4 cromossomos, nós vamos ter que desenhar 4 cromossomos para cada lado na anáfase da mitose. 4 cromossomos simples, ou seja, que tem uma única cromátide. Beleza? E na anáfase, galera, já começa a ocorrer a descondensação dos cromossomos. A condensação dos cromossomos começa na prófase, atinge o auge na metáfase e já começa a ter descondensação dos cromossomos na anáfase, tá? Então, o que caracteriza a anáfase é a divisão do centrômero, a separação das cromátides irmãs ou cromossomos irmãos e o início da descondensação dos cromossomos, tá? A telófase é basicamente o contrário da prófase. Na telófase, termina a descondensação dos cromossomos, desaparecem as fibras do fuso, reaparecem o nucleolo e o envoltório nuclear e ocorre a divisão do citoplasma, que é a citocinese. Alguns autores colocam a citocinese
como um terceiro evento à parte no ciclo celular. Então, para alguns autores, o ciclo de vida da célula teria intérfase, mitose e citocinese. E outros autores colocam a citocinese caracterizando o final da telófase, tá? Foi isso que eu fiz aqui nesse caso. Beleza? Então vamos tudo de novo? Prófase. Começa a condensação dos cromossomos, aparecem as fibras do fuso, centrossomos migram para os polos, desaparecem o nucleolo e o envoltório nuclear, cromossomos se espalham pelo citoplasma e prendem-se as fibras do fuso pelo centrômero. Isso caracteriza o final da prófase, certo? Metáfase, cromossomos em máxima condensação alinham no equador da célula formando a placa metafásica, sendo que cada cromossomo está preso pelo centrômero a uma fibra da esquerda e a uma fibra da direita. Na anáfase, divide o centrômero em curta fibra do fuso e separa cromátides irmãs ou cromossomos irmãos. E na anáfase já começa a ocorrer a descondensação dos cromossomos. Tá? Telófase, termina a descondensação dos cromossomos, desaparecem as fibras do fuso, reaparecem o nucleolo e envoltório nuclear e ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma, tá? E lembrando que agora só existem essas duas células, não existe mais essa aqui. Essas são as duas filhas, essa era a mãe. E agora começa tudo de novo. Essas duas filhas se tornam mães, vão gerar 4 filhas que se tornam mães, que vão gerar 8 filhas que se tornam mães. Beleza? Uma das maneiras de diferenciarmos mitose de célula animal de mitose de célula vegetal é através do processo de citocinese, que é a divisão do citoplasma. Numa célula animal, a citocinese ocorre por estrangulamento. Então, forma-se aqui no equador da célula, no meio da célula, um cinturão de proteínas contráteis que, ao se contraírem, vão estrangulando o citoplasma até dividi-lo em 2. Como a citocinese da célula animal ela é de fora para dentro, ela vai em direção ao centro, ela é uma citocinese centrípeta. Na célula vegetal, quem vai dividir o citoplasma em 2 é essa parede celular aqui, organizada pelo Golgi, chamada lamela média, tá? Então, a formação da lamela média, ela ocorre no centro para as extremidades. Então, é uma citocinese que foge do centro, é uma citocinese centrífuga, tá? Então, essa parede aqui é a lamela média, organizada pelo Golgi. E como ela vai ser formada do centro para as extremidades, é uma citocinese centrífuga, tá? Então, célula animal de fora para dentro, citocinese centrípeta. Célula vegetal de dentro para fora, citocinese centrífuga, tá? E é importante lembrar também, turma, que célula de gimnosperma e célula de angiosperma não tem centríolo e nem áster. Existe um centrossomo, que é uma região organizadora de microtúbulo, mas aparentemente esse centrossomo não é ocupado por nada, tá? Então, se a gente der uma olhadinha aqui numa mitose de célula vegetal, né? A gente observa a fibra do fuso, que é esse magenta aqui, ó. O mais escuro são os cromossomos, né? Só que não existe no centrossomo nem o par de centríolos e nem a áster. Daí dizermos que a mitose em célula vegetal é acêntrica e anastral. Acêntrica pela falta de centríolo, anastral pela falta de áster, tá? Então, mitose de célula vegetal, acêntrica, anastral, com citocinese centrífuga. Mitose de célula animal, cêntrica, porque tem centríolo,
Astral, porque tem áster, com citocinese centrípeta em direção ao centro, tá? Com a melhoria da qualidade da impressão das provas, hoje tem muita prova, a maioria delas tem figuras coloridas, né? Hoje a gente tem mais questões de divisão celular com foto do que com esquema. E para você identificar a fase da divisão, você vai ter que identificar pelo aspecto do núcleo, certo? Então aqui a gente tem mitose em lírio, que é lírio planta, tá? Então é mitose em célula de vegetal. Se eu corar o núcleo de forma homogênea, ou se der para ver o nucleolo, isso é intérfase, desculpa. Ó, isso aqui é parede celular, citoplasma, isso aqui é o núcleo, certo? Isso é cromatina, isso é nucleolo. Deu para ver o nucleolo, é intérfase. Ou corei o núcleo de forma homogênea, é intérfase, tá? Por exemplo, o cara usa um corante que deixa o núcleo azul. Se corou o núcleo num azul homogêneo, isso é intérfase. Na prófase, como começa a ocorrer a condensação dos cromossomos, dá essa granulada aqui no núcleo. Então, granulou o núcleo é prófase. Na metáfase, os cromossomos estarão alinhados no equador da célula. Então, dá para a gente passar uma linha que pega todos os cromossomos ao mesmo tempo. Na anáfase, vai ocorrer a separação das cromátides irmãs ou cromossomos irmãos. Então, nós vamos ver um lote de cromossomo para cada lado, uma caranguejeira para cada lado. Isso caracteriza a anáfase. Normalmente, foto de mitose é de célula vegetal. Então, aqui ó, a gente já tem os dois núcleos e aqui está ocorrendo a formação da lamela média. Em biologia, se você não tiver fé, você não vê um monte de coisa. Eu tenho muita fé, então eu estou vendo aqui claramente que a lamela média já está pronta aqui no meio, mas que não está pronta nas extremidades. Porque como é célula vegetal, é uma citocinese centrífuga, uma citocinese que foge do centro. Beleza? Então, corou o núcleo de forma homogênea ou dá para ver o nucleolo é intérfase. Deu essa granulada no núcleo é prófase. Dá para passar uma linha que pega todos os cromossomos ao mesmo tempo, é metáfase. 2 lotes de cromossomo, um para cada lado, uma caranguejeira para cada lado, anáfase. 2 núcleos e ocorrendo a divisão do citoplasma, isso é telófase. Beleza? E agora aqui, turma, a gente tem um gráfico que vocês costumam confundir bastante, que é um gráfico de DNA em função do tempo. Tá? Isso é DNA por núcleo em função do tempo. Essas unidades aqui de quantidade de DNA foram inventadas, são unidades arbitrárias. Poderia ser AA sobre 2a, poderia ser 2x, x, 4x. Por que colocaram C? Só para te confundir, para você achar que é variação na quantidade de cromossomo. E na verdade não é variação na quantidade de cromossomo, é variação na quantidade de DNA. E para você entender esse gráfico, você tem que lembrar o seguinte, ó. Um cromossomo simples tem um DNA. Um cromossomo duplicado tem 2 DNAs. Um DNA em cada cromátide. Um cromossomo simples tem um DNA. Um cromossomo duplicado tem 2 DNAs. 46 cromossomos simples tem 46 DNAs. 46 cromossomos duplicados tem 92 DNAs, tá? 2C é a quantidade de DNA numa célula diploide em intérfase G1. Uma célula diploide nossa em intérfase G1 tem 46 cromossomos simples, portanto 46 DNAs. Então, para nós, 2C vale 46. 4C é o dobro de 2C. O dobro de 46 é 92.
E C é a metade de 2C, metade de 46 é 23. Então vamos pensar numa célula humana. Em intérfase G1, uma célula humana nossa diploide tem 46 cromossomos simples, CS é cromossomo simples, logo tem 46 DNAs. Duplica a quantidade de DNA no período S da intérfase. E aí em G2 a gente passa a ter 46 cromossomos duplicados. 46 cromossomos duplicados tem 92 DNAs. G1, S e G2 formam a intérfase. Aí a célula vai entrar em mitose. Prófase, 46 cromossomos duplicados, logo 92 DNAs. Metáfase, 46 cromossomos duplicados alinhados no equador da célula, 92 DNAs. Se a célula mãe é 2N igual a 46 e vai sofrer uma mitose, ela vai gerar duas células filhas, também 2N igual a 46. Então, na anáfase da mitose, eu tenho que desenhar 46 cromossomos para cada lado. 46 cromossomos simples. Então, ao final da anáfase, cada núcleo vai receber 46 cromossomos simples, cada núcleo vai receber 46 DNAs, que é o que permanece em cada núcleo durante a telófase, tá? Pensa assim, ó, eu tinha 46 DNAs, dupliquei e fui para 92. Na mitose eu vou dividir esses 92 DNAs igualmente por duas células. 92 dividido por 2 dá 46. Beleza? Tudo bem? Amiguinhos, vamos testar aqui, ó. Isso aqui é região de crescimento de raiz de cebola, tá? E eu separei 5 células numeradas de 1 a 5, certo? Qual delas está em intérfase? Se eu corei o núcleo de forma homogênea, ou dá para ver o nucleolo, que é essa bolinha mais escura aqui, é intérfase. Isso também é célula em intérfase, intérfase, intérfase. Beleza? Se a célula está em prófase, começou a ter condensação dos cromossomos, dá aquela granulada no núcleo. A célula em prófase, que aqui seria a célula número 2. Muito bem. Metáfase, dá para passar uma linha que pega todos os cromossomos ao mesmo tempo. Célula número 1. Anáfase, um lote de cromossomo para cada lado, uma caranguejeira para cada lado. Célula 3. Na telófase você já tem os dois núcleos, isso é um núcleo, isso é outro. E aqui, ó, é a lamela média, tá? Esse risquinho entre os dois núcleos é a lamela média que está se formando. Então, se eu estou tendo aqui a citocinese, isso seria telófase. Beleza, amiguinhos? Bons estudos, aquela paz, beijos e tchau.